Você acredita que um simples jovem criado em uma fazenda pobre poderia mudar o rumo da história religiosa moderna? Um garoto de 14 anos, sem dinheiro, sem poder, sem influência, mas com uma dúvida tão profunda que o levou a desafiar o mundo inteiro. Essa é a história de Joseph Smith, o menino que fez uma pergunta e recebeu uma resposta que mudaria milhões de vidas. Talvez você já tenha ouvido o nome dele. Alguns o chamam de profeta, outros o consideram um impostor, mas o fato é que ninguém consegue negar o impacto que ele causou. Hoje você vai conhecer a jornada real por trás desse nome, a busca espiritual, as visões, as perseguições e o legado que transformou um garoto comum em um líder de fé seguido por milhões ao redor do mundo. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like para fortalecer o canal e se ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever e não perder os próximos vídeos sobre fé, história e espiritualidade. Agora sim, vamos entender quem foi Joseph Smith, o jovem que mudou o mundo. Tudo começa no início do século XIX, em uma pequena vila chamada Sharon, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. Joseph nasceu em 23 de dezembro de 1805 em uma família grande, simples e profundamente religiosa. Seus pais, Joseph Smith e Lucy Mark Smith, acreditavam em Deus, mas viviam em um tempo turbulento. Era uma época em que a América passava por um intenso despertar religioso. Igrejas surgiam em cada esquina, pregadores gritavam nas praças e cada denominação afirmava ter a verdadeira doutrina. Imagine crescer em meio a esse caos espiritual. Cada pastor dizendo algo diferente, cada igreja prometendo a salvação, mas nenhuma trazendo respostas que realmente saciavam a alma. Joseph era apenas um adolescente quando começou a se perguntar: qual dessas igrejas é a verdadeira? Qual delas realmente segue Jesus Cristo? Ele via seus pais e irmãos se dividirem entre diferentes congregações e isso o confundia ainda mais. Mas em vez de ignorar essa dúvida, ele fez o que poucos jovens fariam. Decidiu buscar a resposta diretamente com Deus. Joseph descreve que durante esse tempo ele leu um versículo na Bíblia que o tocou profundamente. Tiago 1,5 que diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Essas palavras acenderam algo dentro dele. Ele percebeu que se Deus realmente responde às orações, então poderia perguntar diretamente a ele qual era a igreja verdadeira. Certa manhã, na primavera de 1820, Joseph foi até um bosque próximo à casa da família, um lugar calmo onde pudesse orar em voz alta pela primeira vez. Lá, sozinho entre as árvores, ele se ajoelhou e falou com Deus. Mas o que aconteceu a seguir, segundo seu próprio relato, foi algo que o mundo nunca mais esqueceu. Joseph conta que enquanto orava, uma escuridão terrível o envolveu, como se tentasse impedi-lo de orar. Por um momento, ele achou que seria destruído. Mas então, uma luz apareceu, mais brilhante que o sol, descendo sobre ele. No meio dessa luz, ele viu dois personagens. Um deles chamou Joseph pelo nome e disse, apontando para o outro: Este é meu filho amado. Ouve-o. Joseph descreve que viu Deus, o Pai, e Jesus Cristo. Eles lhe disseram que todas as igrejas daquela época estavam corrompidas, que os homens haviam se afastado da verdade original e que um dia ele seria chamado para restaurar o evangelho verdadeiro. Essa experiência ficou conhecida como a primeira visão e marcou o início de um movimento que mudaria a história do cristianismo moderno. Mas naquele momento Joseph ainda era apenas um jovem confuso. Ele não sabia o que tudo aquilo significava. O que ele sabia era que tinha visto algo real, e isso foi o suficiente para despertar tanto fé quanto ódio. Quando Joseph contou o que havia visto, ninguém acreditou nele. Pregadores o ridicularizaram, os vizinhos roubaram dele e até amigos se afastaram. Diziam que era uma loucura, heresia ou invenção da parte dele. Mas Joseph se manteve firme, mesmo sendo apenas um adolescente. Ele dizia: Eu sabia o que havia visto, e eu sabia que Deus o sabia. Essa convicção o sustentaria pelo resto de sua vida. Durante os anos seguintes, Joseph trabalhou na fazenda com o pai e viveu uma vida muito simples. Mas o seu coração permanecia inquieto. Ele sabia que Deus ainda tinha algo a revelar. E isso aconteceu 3 anos depois. No dia 21 de setembro de 1823, Joseph se ajoelhava novamente para orar. Dessa vez, não buscava uma igreja, mas uma direção. De repente, um quarto de luz encheu o pequeno quarto onde ele dormia. Um ser celestial apareceu. Ele se chamava Moroni. O anjo lhe contou sobre um antigo registro escrito em placas de ouro, enterradas em uma coluna próxima chamada Cumora. Essas placas, disse Moroni, continham a história de antigos povos que viveram nas Américas e, mais importante, o evangelho eterno de Jesus Cristo.
Moroni também avisou que, quando chegasse o momento certo, Joseph seria encarregado de traduzir e publicar esse registro. Durante 4 anos, o anjo o visitou repentinamente, ensinando e preparando-o para a missão. Joseph foi testado em paciência, fé e obediência, até que em 1827 finalmente recebeu as placas. Imagine o peso espiritual e emocional desse momento. Um jovem de 21 anos, com pouco estudo formal, segurando nas mãos o registro antigo que dizia conter a palavra de Deus. As placas eram cobertas com estranhos símbolos gravados, uma língua chamada egípcio reformado. Joseph sabia que não poderia traduzi-las por si só. Ele explicou que, com a ajuda divina e por meio de instrumentos sagrados chamados Urim e Tumim, começou o processo de tradução. A cada dia, ele ditava o texto para um escriba. Entre eles estavam Oliver Cowdery, Martin Harris e também Emma Smith, a sua esposa. O resultado foi um livro com mais de 500 páginas de relatos espirituais, guerras, profecias e ensinamentos sobre Jesus Cristo. Esse livro foi publicado em 1830 com o título O Livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo. Com o livro publicado, a missão de Joseph apenas começava. Ele dizia que Deus o havia chamado para restaurar a igreja original de Cristo, que havia se perdido após a morte dos apóstolos. Em abril de 1830, com apenas 6 membros, foi organizada oficialmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Um pequeno grupo em uma pequena casa com uma fé gigantesca. Eles acreditavam que Deus ainda falava com os homens, que a revelação não havia cessado e que a autoridade do sacerdócio, o poder dado por Deus aos profetas, havia sido restaurada. Mas essa mensagem poderosa veio acompanhada de intensa perseguição. Multidões hostis queimaram casas, atacaram os membros e prenderam Joseph várias vezes sob falsas acusações. Mesmo assim, ele continuava firme. Joseph liderava seu povo com fé, coragem e visão. Ele fundou comunidades inteiras, construiu templos e enviou missionários para o mundo. Mas também enfrentou o ódio constante daqueles que temiam o crescimento da igreja. Ele foi agredido, expulso de cidades e viu muitos amigos morrerem por causa da fé. Ainda assim, Joseph dizia: nenhuma mão iníqua pode impedir o progresso da obra de Deus. Apesar das provações, o movimento crescia. De poucos convertidos, se tornaram milhares. E o nome Mormon, inicialmente usado como zombaria, virou símbolo de fé e identidade. Mas quem realmente foi Joseph Smith? Além do profeta, ele foi um homem comum com uma fé em comum. Alguém que acreditava que Deus ainda fala. Ele ensinava que a fé deve ser acompanhada por ação, que o arrependimento é um presente e que o amor e a revelação pessoal são o coração da espiritualidade. Joseph também restaurou doutrinas que hoje são centrais na fé mormon. O batismo por imersão como símbolo do arrependimento, a crença de que as famílias podem ser eternas e o entendimento de que Deus e Cristo são seres reais com corpos glorificados, não apenas forças abstratas. Para muitos, essas ideias eram revolucionárias, para outros eram heresia, mas para seus seguidores eram pura luz. Em 1844, depois de anos de perseguição, Joseph foi preso injustamente na cidade de Cartergate, Illinois, junto com seu irmão Hyrum Smith. Mesmo sabendo do perigo, ele decidiu se entregar voluntariamente para evitar conflitos com seus inimigos. No dia 27 de junho, uma multidão armada invadiu a prisão e abriu fogo. Joseph foi atingido e morto. Antes de cair, suas últimas palavras foram: "Ó Senhor, meu Deus." Ele morreu aos 38 anos, mas sua morte não apagou a mensagem. Pelo contrário, fortaleceu ainda mais o movimento que ele havia iniciado. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo o reconhecem como profeta, mártir e restaurador da fé. Mais de 2 séculos depois, o impacto de Joseph Smith continua. O que começou em uma fazenda simples, hoje se tornou uma das religiões mais ativas e globais do planeta, com milhões de fiéis, templos em dezenas de países e projetos humanitários em todos os continentes. Mas o legado de Joseph Smith não está apenas em números, está em cada pessoa que, como ele, decide buscar Deus por si mesma, em cada oração sincera feita em silêncio, em cada coração que encontra paz ao ler o livro de Mórmon. A história de Joseph Smith não é apenas sobre um profeta, é sobre a coragem de perguntar, de questionar o mundo e buscar a verdade diretamente na fonte. Ele nos lembra que Deus ainda fala, que a revelação não é coisa do passado e que qualquer pessoa, seja quem for, pode sentir a presença divina se buscar com fé sincera. Joseph foi chamado de louco, de sonhador e de impostor,
mas também foi chamado de profeta, restaurador e mensageiro de Cristo. E talvez o verdadeiro poder de sua história esteja justamente nisso, em mostrar que até os mais simples dos mortais pode se tornar um instrumento de algo eterno. Então, quem foi Joseph Smith? Um garoto confuso que fez uma pergunta, um jovem que ousou acreditar que Deus o ouviria e um homem que deu a própria vida por aquilo que acreditava ser verdadeiro. Sua história é um convite, não apenas para admirar, mas para buscar o mesmo tipo de fé. A fé que pergunta, que escuta e que age. Porque no fim das contas, Joseph Smith não mudou o mundo sozinho, ele apenas abriu o caminho. Quem continua mudando o mundo são aqueles que, como ele, decidem acreditar. E agora, eu quero saber de você. Você já conhecia a história de Joseph Smith? Já tinha ouvido falar sobre suas visões e o livro de Mórmon? Deixe aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção nessa jornada. E se esse vídeo te ajudou a entender mais sobre a origem dessa fé, já deixa o like para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever agora para acompanhar os próximos vídeos sobre fé, história e espiritualidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e que Deus te abençoe. Fui!